Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de uma coisa muito importante para qualquer programador, independente da linguagem, que são os tipos de dados. E aqui nós vamos ver, obviamente, tipos de dados que nós encontramos em Java. Então, de forma geral, uma variável em Java ela pode ser de um desses seguintes tipos. Ela pode ser um tipo primitivo, que são 8. A gente pode ver aqui, então, tipos primitivos estão divididos em booleano e numérico. Do tipo booleano só tem um tipo, que é o boolean. E o tipo numérico a gente divide em tipos integrais e pontos flutuantes. Os integrais a gente divide em caractere, que é o char, que é comum no C, e os inteiros. Então você tem 4 tipos de inteiros aqui: byte, short, long e int, que a gente vai ver com mais detalhes a seguir. E temos os tipos ponto flutuante, que tem mais 2 tipos aqui, float e double. Então, ao todo, 8 tipos primitivos que a gente pode ter aqui em Java e vamos ver a seguir com mais detalhe. Se não for o tipo primitivo, ela pode ser um array, e aí o array pode ser um array de tipo primitivo ou não. Caso não seja um array de tipo primitivo, ele pode ser um array de classes. E nós temos também um outro tipo, que são as interfaces. Isso é um assunto mais avançado. A gente vai ver bem mais à frente no curso, mas saibam disso. Então, sempre que eu for declarar uma variável, essa variável vai ter um desses 4 tipos. Focando nos tipos primitivos, nós temos novamente os inteiros, e aí o menor deles é o byte, que ocupa 1 byte, então você representa de menos 128 até 127 positivo. Temos o tipo short, que tem 2 bytes, e aí já vai de menos 32.768 a mais 32.767. O int, que ocupa 4 bytes na memória. E temos ainda o long, que ocupa 8 bytes. Então, essas são as representações de tipos de números inteiros. Quando eu preciso de casas decimais, eu preciso de um ponto flutuante. Então, nós temos o float, que ocupa 4 bytes, e o double, que ocupa 8 bytes. Obviamente, é capaz de representar com maior precisão e mais números. Temos ainda o tipo caractere, que representa caractere. Então, é de 0 a 256. O caractere sempre pode ser mapeado para o valor inteiro. E por isso que são poucos casos aí. Ele ocupa 16 bits, que é a mesma coisa que 2 bytes, certo? E temos ainda o tipo booleano, que ocupa 1 bit só, que só representa true ou false. Então, esses são os tipos primitivos. E depois a gente vai ver qual a diferença entre um tipo primitivo e um objeto, por exemplo. Então, como eu falei, a minha variável também pode ser um array, e aqui eu vou mostrar como é que você declara um array. Então, aqui nesse snippet eu tenho uma declaração de um vetor de inteiros. Essa primeira parte é a declaração, eu digo que é int, o nome da variável, e os colchetes vazios indicam que é um vetor. Do outro lado eu tenho uma instanciação, perceba que eu tenho que usar o new, mesmo sendo um vetor, do new, o tipo, e agora sim eu informo a quantidade. Então eu declarei que o meu vetor tem tamanho 5. E para acessar ou inicializar os elementos do vetor, eu uso essa sintaxe que é comum a outras linguagens, né? O vetor aqui também começa no índice 0, e no caso, como ele tem um tamanho 5, vai até o 4. Um tipo que é bastante comum, que é o tipo string, aqui no Java ele é diferente. Ele não é um tipo primitivo, ele é um objeto, ou elas são objetos. E mais do que isso, elas são imutáveis. E a gente vai ver o que isso quer dizer na prática nessa próxima animação que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, suponho que eu tenho esse código aqui. Ao lado direito, eu tenho a representação da memória da minha máquina virtual Java. Dentro dessa memória, eu tenho um setor chamado heap. E lá dentro, eu tenho algo que é chamado de string pool. Em tradução literal, seria piscina de strings. Então, quando eu crio uma string, que é o que eu estou fazendo aqui, estou declarando a variável com o valor de um string, ele vai criar essa string no pool de strings. Então, ele criou aqui a string fulano. Seguindo adiante,
eu crio uma nova string e estou referenciando ela por uma variável que eu chamei de sobrenome e a string é da Silva. Então, ele colocou lá também no string pool. A seguir, eu faço uma concatenação. Esse sinal de mais é para concatenar strings. Então, veja que eu botei uma variável do tipo string, botei um mais para colocar um espaço em branco para separar os nomes e o sobrenome. Na hora que eu faço isso, mesmo eu não tendo atribuído esse valor resultante a uma variável, eu crio uma nova string, fulano da Silva, e ela vai também para o string pool. Mas logo ela sai porque não tem nenhuma variável referenciando a ela. Na linha seguinte, o que é que eu fiz? Veja agora que interessante, eu criei uma outra variável chamada aux e fiz ela receber fulano. Veja que agora eu tenho duas variáveis referenciando a mesma string. Porque, como eu disse, as strings são imutáveis. Então, como elas não mudam, eu não tenho por que criar strings repetidas na minha memória, no meu string pool. Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis strings referenciando uma só string, que é a variável nome e a variável aux. E vamos continuar. Dessa forma aqui, nessa outra linha, eu imprimo o tamanho da string através do método length. Então, string.length, nesse caso nome.length, ele me retornaria 6, que é o tamanho da string. Essa aqui é a forma como eu comparo strings. Você não compara strings com igual igual em Java, porque igual igual é usado apenas para tipos primitivos e string é um objeto. Então você tem que usar o método equals. Então, nesse caso, string.equals e a outra string entre parênteses. Então, nesse caso aqui é true porque nome e aux estão apontando para a mesma string. Agora veja o que é que eu faço. Eu fiz a minha variável nome, receber nome mais o espaço mais sobrenome. Então, aqui o que acontece, eu não estou alterando a string nome que eu tinha antes. Na verdade, ele vai criar uma nova string no string pool e vai trocar a referência. Veja que a string fulano continua lá. Ele criou uma nova string, que é fulano da Silva, e fez a minha variável referenciar. É tanto que se agora eu comparo nome com equals, eu tenho false. Então, essa é a sutileza do caso de strings não imutáveis. Sempre que você altera uma variável string, na verdade você está criando uma nova string no string pool. E isso é importante você ter em mente. E aqui mais um exemplo disso. Quando eu concatenei um número com a string, ele faz essa conversão automática. O resultado geraria uma nova string, que seria também criada no string pool. Então, essa é uma sutileza importante vocês terem em mente. Para trabalhar com string mutáveis, a gente tem uma outra opção que a gente vai ver mais adiante no curso. Além dos arrays do tipo primitivo, nós temos as opções de classes e objetos, já que eu não vou falar de interface agora. Então, uma rápida revisão. A classe representa um conjunto de objetos com características semelhantes, afim, e uma classe ela define o comportamento dos objetos através dos estados e das operações, como a gente já viu anteriormente. E aí, para criar uma classe bem rapidamente aqui, aquela mesma sintaxe de antes, e aqui é um exemplo da classe carro de uma das atividades da disciplina. Então, eu tenho uma representação ML e aqui seria um rascunho, ela não está completa, nem compilarei esse código na versão em Java, mas veja lá o modificador de acesso, class e o nome da classe. Aqui eu tenho 3 atributos inteiros, passageiro, combustível e quilometragem, e alguns métodos. É assim que você criaria uma classe, né? Declararia uma classe e para criar uma variável, você na verdade instancia um objeto da classe X. Nesse caso eu estou criando variáveis do tipo carro e eu estou criando instâncias da classe carro. Então, objetos. Minha variável carro1, ela guarda uma referência para um objeto do tipo carro.
Minha variável do carro 2, ela guarda uma referência para outro objeto do tipo carro e assim por diante. Então, esse é o terceiro tipo que eu posso atribuir uma variável. Agora falta só a interface, que fica mais para frente. Com isso, a gente vai ver agora como a gente faz para declarar essas variáveis da forma correta. Fica para o próximo vídeo, então.